Olá pessoal, e hoje nós estamos encerrando os nossos episódios do podcast sobre o autismo. E a gente vai encerrar com uma pessoa assim, muito importante, né, que vem contribuindo bastante com o desenvolvimento da gente. E Débora, né, que vai se apresentar daqui a pouco para vocês, ela não é mãe de criança autista, né, mas ela é mãe de crianças atípicas. E o transtorno que hoje ela lida com as crianças dela muitas vezes foi confundido com autismo. E hoje a gente quis encerrar, né, com esse tema para também entender que não existe só o autismo. Que muitas vezes a gente vê algumas crianças com alguns comportamentos e acha que todos são autistas. Então, hoje a gente trouxe Débora. Antes de iniciar toda a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, Débora, e apresentasse os meninos, né, para o pessoal que está assistindo. Boa tarde a todos vocês que estão me assistindo, né? Então, eu me chamo Débora, como a Ju me apresentou. Eu sou psicóloga, né? Eu tenho 38 anos e eu tenho 2 filhos, o Miguel, de 8 anos, e o Lincoln, de 6 anos. Eles estudam aqui no Jorge de Lima, né? Desde o maternal, né? Os 2 entraram aqui. Eu sou casada, meu esposo ele é professor, ele dá aulas de inglês. E também ele está se formando em letras em inglês na Universidade Federal daqui do estado. Isso, então assim, hoje a gente vai falar um pouquinho do acompanhamento que você faz com os meninos, né, que muitas vezes para as pessoas podem ser confundidos pelo autismo. Então assim, Lincoln ainda está em avaliação, a questão do laudo de Lincoln, né, mas o Miguel ele já tem um laudo fechado. E aí você poderia falar para a gente hoje o que é que diz o laudo do Miguel, né? Quais são as terapias que você vem fazendo com o Miguel, né? Explicar um pouquinho para as pessoas desse transtorno que até então não é muito conhecido. Isso, porque o Miguel ele é uma criança que nasceu prematura. O Miguel é uma criança que nasceu de 30 semanas, que são 7 meses. Então o Miguel foi uma criança prematura que de baixo peso, então tem uma disponibilidade mais para apresentar algum transtorno, né? Porque a gente pode ver que os fatores tanto do autismo quanto de outros transtornos do neurodesenvolvimento, eles podem ser de forma genética, pode ser algo genético ou pode ser ambiental, pode ser exposição a algum material que traga algum dano para a saúde, né? O ferro, alguma doença como uma rubéola, né? Uma hepatite, então tem vários fatores. Então o Miguel, desde que ele nasceu, né? Ele foi acompanhado sempre pela a pediatra, né? Então ele foi encaminhado com 2 anos para as terapias, porque o Miguel ele não falava 10 palavrinhas, ele tudo apontava, tudo que ele queria ele apontava, ou pegava a nossa mão, ia lá e levava no objeto que ele queria. Então ele estava atrasado nos marcos de desenvolvimento para uma criança típica, né? Tem os marcos de desenvolvimento que a criança tem, que está dentro daqueles marcos. A partir do momento que aquela criança não está dentro dos marcos, seja uma criança típica ou atípica, né? Então o médico já encaminha para uma terapia, para uma avaliação. Foi o que aconteceu no caso do Miguel. Ele teve um desenvolvimento bom, né? Mas todo o desenvolvimento do Miguel, ele fazia algo tipo, se era para ele andar até 1 ano, vamos dizer assim, a média de andar é até 1 ano e 3 meses. Isso. 1 ano ele estava dentro da faixa, se ele andasse 1 ano, ele veio andar com 1 ano e 3 meses, mas ainda mesmo assim ele estava dentro do marco, né? Mas você já vê que teve um atraso, que ele poderia ter andado menos tempo, né, a falar, né, com as palavras. Com 1 ano a criança já fala várias palavrinhas, já forma frases pequenas, né? Mamãe, ele falava mamãe, mas ele não falava mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero água, né? Essas frases curtinhas ele não conseguia fazer, só era água, mamãe, palavras muito soltas. Né? Então tudo isso foi chamando a atenção, né? E a pediatra foi avaliando, então ele foi encaminhado para uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, com encaminhamento para autismo. Né, por esse atraso na fala, né, que pode ser também uma característica, é uma característica também do autismo, né, ter esse atraso, como outros fatores, atraso
social, né? Tem essa parte do social que a criança não interage. Essa parte social, o Miguel não tinha dificuldade, mas ele tinha essa dificuldade na fala, né? Então era muito difícil pra gente. Ô, Débora, então a primeira suspeita do Miguel foi o autismo, Isso, né? foi caminhado com o autismo. Eu acredito que os comportamentos, alguns são muito parecidos e pode haver essa questão de confundir. Isso. Mas assim, o interessante é que houve a sensibilidade da pediatra de vocês famílias não alegarem isso à prematuridade do Miguel, né? Porque também poderia ter havido esse fator de, não, o Miguel está com esse atraso, pelo fato do Miguel ser uma criança prematura e aceitar aquilo e não buscar, né? Não investigar. Mas aí houve essa sensibilidade de vocês investigarem. E assim, com quantos anos que você fechou mesmo o laudo de transtorno de desenvolvimento cognitivo? O Miguel, ele foi fechado o laudo dele com 5 anos. 5 anos mesmo, né? Mas desde os 2 anos e meio que ele fazia terapia. Ele fazia fono, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, tinha os acompanhamentos com o neuropediatra. Então, o laudo dele mesmo foi fechado com 5 anos. E ele veio falar realmente de maneira legível, que você pudesse compreender o que ele queria com 5 anos, né? Então, foi um caminho longo, né? Por isso que é importante descobrir do início, seja qualquer transtorno, né? Porque tanto o autismo quanto o transtorno do desenvolvimento cognitivo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, interfere nas habilidades da criança, social, né? As habilidades motoras, da fala, da escrita. Então, tudo isso vai impactar na vida dele, principalmente quando entra na escola, né? A psicóloga sempre falava, a gente vai ter uma maior dificuldade com o Miguel quando ele entrar na escola, porque vão cobrar dele habilidades que ele ainda não consegue desenvolver. Né? Mas é importante que ele esteja na escola, é importante que ele passe por esse processo, porque faz parte, né? Ele, como falado, é muito importante essa junção da escola com a família, com a terapia, porque é um trabalho em conjunto. Porque não adianta elas trabalharem, elas diziam, mãe, não adianta eu vou fazer o meu papel, ajudar o seu filho, né, desenvolver ele, mas quando chegar em casa você não colocar em prática o que acaba desconstruindo aquilo que foi construído na terapia, né? E chegar na escola é outro, aí vai ser 3 momentos, ele vai estar em 3 locais, cada um falando uma linguagem diferente. Então ele vai, quem eu vou seguir, né? É verdade. Então é por isso que é muito importante todos os ambientes que a criança tá na mesma página. Isso. Porque isso contribui, colabora com o desenvolvimento da criança. E assim, hoje a gente trabalha com essa parceria porque nós já recebemos aqui na escola parte da equipe multidisciplinar, que foi a psicopedagoga que acompanha o Miguel nas terapias. Isso. E aí ela pôde observar o momento dele na escola, pôde dar alguns feedbacks pra gente, como também a gente sempre vem dando feedbacks através de relatórios, né, para vocês. Então, eu acredito que essa junção, escola, família e terapia, ela é muito importante no desenvolvimento do aluno. E cada parte, ela respeitar o espaço da outra, né? Porque assim, quanto escola, eu preciso entender qual é o papel da terapia. A terapia precisa entender o meu papel de escola, que às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, porque na terapia ele é atendido ou individual ou em grupo, mas são grupos pequenos, né? E aí na escola já é um grupo maior, já são mais crianças, né? O tempo já é mais longo, porque a terapia eu acredito que é em média de 1 hora. De uma hora. O período escolar já é mais longo. E aí a gente já enfrentou alguns desafios, onde o Miguel tinha a questão da ansiedade por não conseguir, né? Essa questão da autocobrança dele, de querer ofertar algo para você, quanto família, ofertar para a professora, ofertar para a terapia, ele não conseguia. Aí foi onde desenvolveu a questão da ansiedade, que aí já foi uma preocupação a mais, né, que a gente teve, onde ele apresentava alguns sintomas de ansiedade, e que aí foi importante a sua sensibilidade como mãe de perceber que aquelas características eram decorrentes de uma ansiedade que ele havia desenvolvido, né? Então, hoje, quais são as terapias que Miguel vem fazendo? E também, se foi fácil para você conseguir, ou se você precisou acionar a justiça, como é que foi esse processo terapêutico do Miguel? A gente está focando mais no Miguel porque o Miguel já tem um laudo fechado, isso, né? Isso. Então, o Miguel,
Felizmente a gente tinha como pagar a gente tem como pagar um plano de saúde para o Miguel. Então, de alguma forma, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem um acesso mais rápido, né? A gente liga, pode marcar, mas em contramão, a dificuldade que a gente tem, porque o plano de saúde, ele não comporta a terapia que a criança precisa. Daí a gente nem pode chamar de terapia, porque 30 minutos com a criança, uma vez por semana, ou daqui de 15 em 15 dias, de mês em mês, isso não é uma terapia. Então, no laudo do Miguel, vem dizendo que ele tem que ter um acompanhamento de 2 horas com cada profissional. Então, ele faz terapia com fonoaudiólogo, ele faz terapia com terapeuta ocupacional, ele está com psicomotricista, ele está com a psicopedagoga e fora as atividades extracurriculares que ele faz, né? Que eu sempre coloco ele para... Agora ele está na natação, ele está fazendo aula de flauta, então tudo isso também estimula mais, né? Coisas que vai ajudar ele também a se desenvolver. Então, na terapia, para que ele conseguisse ter a terapia correta que ele precisa, de acordo com o que o neuropediatra pediu, foi preciso entrar na justiça. Então, a gente está na justiça pelo plano, né, para que o juiz ele possa nos dar esse direito, né, para que o plano de saúde pague as terapias adequadas para o Miguel, tanto para ele quanto para o Lincoln. Agora também o Lincoln está no momento de investigação, né? Ele tem uma suposição de diagnóstico de transtorno do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, né? Que são atrasos no desenvolvimento. Em algumas áreas do desenvolvimento dele, ele também já passou por teste com a neuropsicóloga e foi descartado o autismo do Lincoln, mas só que ele não tem o Lincoln tem um diagnóstico fechado, ele não tem um diagnóstico fechado. Já o Miguel, ele tem esse transtorno do desenvolvimento cognitivo, mais o TDAH que foi fechado ano passado. Né? Então, para nós, é bem difícil a questão da terapia, porque ele não... Primeiro, o plano de saúde, ele não tem o espaço, não tem, vamos dizer assim, nem todos os profissionais estão qualificados para atender o meu filho, porque o médico coloca especificamente no laudo, né, tem que ser tal profissional com especialidade em tal área, fazer tal maneira, trabalhar tal habilidade. Então ele deixou bem especificado. Então não quer dizer que você é psicóloga que você vai poder agir como uma psicopedagoga, né? Não quer dizer que cada profissional tem a sua função. Isso, então tem pessoas... especialização, porque por exemplo, você é psicóloga, né? Então você vai atender o público infantil, o adolescente, você vai atender crianças autistas, né? Então assim, tem as especificações dentro da sua área, né? Então assim, uma terapia que está sendo muito utilizada agora é a ABA. Ela se aplica nessa questão do Miguel? Sim. Se aplica também, né? Todas as terapias que o médico passou para ele tem que ser na ABA. Tem que ser dentro dessa ciência, a ABA, né? Sim. Então é muito difícil você achar algum profissional que possa ter essas habilidades, né? Ainda bem que desde sempre, desde quando o Miguel precisou das terapias, as clínicas que a gente foi, teve 2 clínicas que a gente sempre... Uma que a gente começou, que foi a IPEI, e agora a Terapia Kids, que é a clínica que o Miguel fica, que tem profissionais excelentes, realmente qualificados e capacitados para atender o meu filho. Que você indica para outras mães. Que eu indico para outras mães, porque eu sei do trabalho, a psicóloga que o Miguel faz, ela tá com ele desde da outra clínica, desde o comecinho, maravilhosa, ele ama. Já conhece. Então é muito importante também esse vínculo com o profissional, né? Quando a criança tem essa confiança, que ela tem um vínculo com aquele profissional, o trabalho flui, né? O desenvolvimento. Então é muito importante você ter profissionais qualificados, né? E também algo importante que eu posso dizer para as mães é que as mães exijam, né, do plano de saúde, saber se aquele profissional realmente está qualificado, né? Porque ele pode dizer que tem um curso, que tem um após, mas você precisa ver, né? Falar não comprova nada, você tem que ver. Não, eu quero, é um direito da gente como pai. E vocês conseguem isso quando vocês solicitam? Não é fácil conseguir, não, né? Eles ficam enrolando,
aquele não é, ou fica dizendo não, depois, deixa para depois, mas lá na clínica que os meninos estão, a gente tem uma transparência, elas, os pais, né, com a criança, muito boa, né? Isso que acaba dando conforta pra pra gente, é mãe, né? Que a gente sabe que o nosso filho está no lugar certo, com as pessoas certas. Então é um direito nosso. Né? Dizer, não, é um direito meu. Eu quero saber se você tem essa especialidade, isso, porque o que está acontecendo, porque tem profissionais que dizem que tem aba, mas ele não tem. Ele não tem especialidade em aba, ele não estudou, ele não se especializou realmente como tem que ser. Então, e acaba dando para a pessoa uma segurança quando você conhece de fato a formação profissional, né? Exatamente. Então, assim, ao longo dessa caminhada até aqui, até ter um diagnóstico do Miguel e ter um pré-diagnóstico já do Lincoln, porque assim, você já tem um pré-diagnóstico do Lincoln, né? Já faz algumas terapias com ele. O Lincoln também faz terapia. Já tem algumas questões já fechadas com o Lincoln. Eu acredito que você passou por muitos desafios, né? Então, assim, como mãe hoje, qual foi o seu maior desafio? Uma vez que nós sabemos que você se formou psicóloga, mas você abriu mão de seguir uma carreira profissional no momento para se dedicar aos meninos. Não que depois você não possa ir atrás, né? Mas nesse momento, em nossas conversas, você deixa clara essa questão de hoje, a sua prioridade ser o desenvolvimento dos meninos. Então, eu acredito que aí houve muitos desafios, alguns julgamentos, naturalmente, né? Então, assim, quais foram esses desafios e como você fez para superar isso? Ju, eu tava pensando hoje, né, que como as coisas, quando tem que ser, o Senhor prepara todas as coisas, né? Eu escolhi uma profissão que ela me dá a oportunidade de eu trabalhar de casa, né? De poder fazer atendimento de casa e não atrapalhar, assim, de alguma forma na minha rotina com os meninos. Só que eu tive que abrir mão porque os meninos precisam de terapias 2, 3 vezes na semana. Né? Então, meu esposo trabalha, né? E eu tive que deixar um pouquinho de lado a Débora profissional, né? E dedicar mais a parte da mãe, de ser a Débora mãe, né? Porque meus filhos estão pequenos agora, eles precisam de mim, eles precisam desse trabalho, desse suporte para que eles futuramente possam andar com as próprias pernas, eles possam não depender tanto de mim, do pai, preparando eles para o futuro. O futuro, exatamente. Né? Se foi identificado que ele tem um atraso, que ele tem um transtorno, tem que ser trabalhado, né? A gente tem que abrir mão. Quando a gente decidiu ser mãe, quando a gente escolhe ser mãe, né? A gente tem uma noção do que é ser mãe, né? Muitas vezes abrir mão de você, deixar um pouco você de lado e ir para de outra pessoa que depende de você, porque eles não podem ir para terapia sozinhos, né? Eles não têm essa autonomia, então a gente precisa, né? Então eu me dispus, eu não me arrependo disso, né? De estar acompanhando meus filhos, eu sou muito grata assim pela oportunidade de estar com eles, né? Do meu esposo me dar esse suporte, né? Ele é a minha base, né? Ele trabalha, ele que traz o sustento para casa, né? Então, ele poder proporcionar isso para mim, de estar acompanhando os meninos, de pagar o plano de saúde dos meninos, né? Porque eles têm um plano de saúde, a gente não tem, mas eles têm um plano de saúde. E o importante é eles. Né? Então, eu tenho esse suporte do meu esposo para tudo que eles precisam. Ele está sempre, né? Ele, quando ele pode, ele também leva eles para terapia. Então, eu vou dizer assim que é fácil, né? É cansativo, muitas vezes é cansativo. Porque você sair daqui, do bairro que a gente mora, do Benedito Mendes, e ir para Ponta Verde, né? Todas as manhãs, acordar eles cedo, também tem o desafio de acordar eles cedo, eles estão cansados, estão com aquele soninho, né? Então, tudo isso também pode interferir na terapia. Chegar lá, tia, vou ter que fazer isso, né? Muitas vezes eles fazem isso, né? A tia vai com jeitinho, puxando, né? E consegue realizar a terapia com eles. É cansativo, é exaustivo, às vezes você tem vontade de desistir, não vou mentir, já me passou, queria dormir um pouquinho mais, queria fazer outra coisa, mas aí quando eu penso que para que qual é o motivo, aí vale a pena acordar cedo, vale a pena todo o sacrifício, até para eles é cansativo,
porque eles vão para terapia, aí já vem direto para a escola, né? E da escola tem toda a atividade, tem todo o cronograma, né? Uma rotina, né? Aí chega à noite, né? Tão cansados. Já tem que se preparar para o outro dia. O outro dia e novamente. E sem contar que eles começam a terapia de 8 ao meio-dia, né? Então, é saindo de uma, entrando na outra, aí é hora de um lanchinho, a terapeuta diz, trouxe um lanchinho, mãe, ele que tá com fome, mãe, eu tô com fome. Aí vai dando um lanchinho, e daqui a pouco chega a hora do almoço. Não dá pra ter um almoço como a gente faz em casa, né? Fresquinho, na hora. Aí, às vezes compra aqui, às vezes compra ali, às vezes vai ser um lanche rápido mesmo. Porque a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Porque o importante é eles estarem na terapia, eles estarem evoluindo, né? A gente vai buscando dar o melhor para eles. E a gente vem acompanhando esse processo, porque assim, muitas vezes a gente vê você chegando, trocando de roupa deles, dando lanche, dando uma fruta, um suco, e assim a gente vê que além da mãe Débora, que fala muito alto também, é a preocupação da psicóloga Débora em desenvolver os seus filhos também, né? Em ver o desenvolvimento deles. Porque além dos conhecimentos como mãe, hoje você também tem um conhecimento científico, né? Na época, a sua escolha pela faculdade de psicologia teve alguma relação com os meninos ou foi algo que você já gostava? Não, e psicologia não era nem minha opção de cursar, né? A psicologia, eu digo para as minhas colegas que a psicologia me escolheu, eu escolhi a psicologia. E até o momento quando eu comecei a estudar, a fazer a faculdade de psicologia, eu não tinha filho ainda. O Miguel nasceu, eu estudando, fazendo psicologia, né? E até muitos momentos eu tive que trancar a faculdade também. Também esse processo de eu terminar a faculdade também foi um processo longo, porque a minha faculdade é 5 anos, eu levei 8 anos para me formar, porque eu tive intervalo do parto do Miguel, que ele nasceu prematuro e teve todos os cuidados, né? Não podia estar saindo com ele para os ambientes, ele precisava mais de mim, porque tinha a rotina de sempre estar com o médico, era toda semana para acompanhar, por ele ter sido prematuro, por ele ter nascido de baixo peso, né? Tinha que estar acompanhando os marcos do desenvolvimento, o que é que estava atrasado, se ele tinha alguma dificuldade respiratória, né? Porque como ele nasceu prematuro, ele ficou na UTI para pegar peso. Ele não teve nenhuma intercorrência assim grave de ficar entubado, mas ele teve que ficar lá, né? Ele teve remédios que ele tomou, então tudo isso influencia, né? Então eu tive muitas vezes que parar, trancar a faculdade para cuidar do Miguel, mas aí depois quando ele estava maiorzinho eu voltei, depois eu engravidei do Lincoln, aí eu tive que parar de novo. Aí, as terapias que eu já fazia com o Miguel, agora incluí o Lincoln também. E aí eu consegui terminar a faculdade, mas já, mesmo depois que eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhei numa escola, né, como psicóloga, né, acompanhei, eu tenho um pouco de noção, assim, do trabalho de vocês, né, como escola, né, como realmente é puxado, como realmente é difícil, né, atender, pegar todas as demandas e dar conta de todas as demandas, e ainda tem a cobrança, né, que você não faz, que está deixando a desejar, muitas vezes aí, por isso que quando eu venho até a escola trazer os meus pensamentos, trazer as coisas das crianças, eu sei, assim, eu procuro o melhor jeito de falar, porque eu já estive atrás dos bastidores também, eu já ouvi. E a gente percebe muito essa sua sensibilidade de trazer, até que eu digo a você, Débora, pode falar, pode mandar, né? O seu cuidado em trazer essas informações, e a gente sente assim, que você traz a informação, mas gente, quero deixar claro que eu não estou anulando a informação de vocês, né? Dessa forma, de uma forma muito doce, você traz essas informações e contribui muito no nosso processo de aprendizagem, porque estar aqui também em uma escola, atender várias crianças, é um processo de aprendizagem para a gente, porque até a chegada do Miguel aqui, nós não tínhamos nenhuma criança que antes chamava deficiência intelectual e hoje é transtorno do desenvolvimento cognitivo. Nós não tínhamos nenhuma criança com esse transtorno. Então, assim, a gente aprende junto com a família, né? Porque pedagogo nenhum, psicopedagogo nenhum e psicólogo nenhum está preparado para atender todas as áreas, né? A gente estuda a teoria todos os dias. Exatamente, a gente vê a teoria, a prática mas é diferente. E a gente vê que tudo vem mudando com muita rapidez. Ultimamente são muitos estudos, são muitas coisas novas que estão chegando.
E aí a gente vai acompanhando juntamente com as famílias, que vão trazendo também para a gente, e aí a gente tem que ter essa parceria de entender que você também está buscando muito, e que a gente precisa ouvir você. Porque eu acredito que aqui na nossa realidade hoje, você se sente ouvida pela escola, né? Porque assim, a gente sempre dá essa escutativa ao pai, porque vocês estão presentes na realidade da rotina da criança, nas terapias, e conhecem os alunos melhor que a gente, que são seus filhos, né? Então assim, a gente percebe na sua fala que desde da maternidade, desde a gestação, você sempre abdicou muito de você pelos meninos, né? Quando você fala que trancou a faculdade para cuidar do Miguel, depois voltou, depois trancou de novo para cuidar do Lincoln. Então, esses foram os desafios. Quais foram as conquistas, né? A gente consegue perceber quanto escola muitas conquistas, né? Então, assim, hoje a gente vê um Miguel e um Lincoln em um desenvolvimento muito diferente do que chegaram, né? Mas isso não se deve só à escola, se deve muito às terapias, a vocês em casa e à parceria que foi gerada entre escola e família, né? Então, quais foram as conquistas que você identifica nesses anos? As conquistas que meus filhos, o desenvolvimento deles, né? Assim, do Miguel falar, né? Foi muito difícil pra gente, Miguel, até os 5 anos não falar, né? Então, não ter uma linguagem assim que você entendesse, um diálogo que você, né, pudesse ter com ele. Então, de ver a evolução dos meus filhos, de ver o Miguel hoje fala, eu digo, Miguel, por favor, meu filho, dá um tempinho, daqui a pouco a mamãe. Aí, mamãe, isso. Daqui a pouco a gente vê. Né? Então, de ver ele evoluindo também. O Lincoln também, ele também teve um atraso, tem ainda, né? Na fala, às vezes é muito difícil de compreender. Ele melhorou bastante, mas é muito tímido. Muito também, tímido, né? fala baixinho, né? Então, de ver agora, ele também tá muito falante, ele também tá com as terapias da fonoaudióloga, ele também tem evoluído bastante. Então, esse daí é os avanços que eu mais vejo, assim, né? Que a energia que você precisa diariamente para seguir, né, Débora? E assim, dentre essas terapias que você já fez com o Miguel, a gente vê que você é uma mãe que luta na justiça por isso sempre, né? Houve algumas terapias que você meio que não alcançou a sua expectativa, que você esperava um retorno maior dessas terapias e acabou não suprindo, ou até agora, graças a Deus, você viu a evolução em todas as terapias que foram realizadas com os meninos? Sim, teve, sim. As terapias sempre, assim, posso dizer que quando eu levei ele no plano de saúde, pelos terapeutas do plano de saúde, deixava muito a desejar. Né, deixava muito, porque não tinha a comunicação que eu tenho com as terapeutas agora, era assim muito rápido. Mãe, foi bem, ele fez isso, fez aquilo, pronto. Né, e não tinha assim da mãe entrar na sala, a terapeuta sentar como as que os meninos fazem, a gente senta, ela vem me dar a devolutiva, vem me dizer como ele se comportou, o que eu preciso fazer em casa para continuar o trabalho que ela já iniciou. Então, quando meus filhos estavam no plano de saúde com outros terapeutas, que a gente teve que mudar de plano, eles tinham um plano. Aí da primeira clínica a gente teve que tirar eles, mudar eles de plano para outro plano de saúde. Então eles tiveram que ir para outra clínica, né, do plano de saúde mesmo, né, deles. Não era mais uma clínica particular que recebia o plano de saúde anterior deles, eles tiveram que ir para o plano de saúde, para a clínica do plano de saúde mesmo. Então, senti realmente esse baque, né? Senti essa colaboração da mãe com o terapeuta, né? Então, a partir do momento que eu entrei na justiça, que já foi bloqueado o valor, algumas outras vezes já foram bloqueados os valores do plano de saúde, que o juiz botou para ser bloqueado, e meus filhos puderam fazer na clínica que eu escolhi, né, na clínica que eles estão atualmente. Aí dessa eu não tenho o que falar, porque é maravilhosa. Todos os profissionais qualificados atendem, recebem os pais, as crianças, qualquer pessoa que vá lá na clínica receber informação, buscar informação, eu não tenho o que reclamar, né? É bem acolhido. Realmente eles fazem o que se espera, né? O que a gente entregar o amor da nossa vida, né, João? Entregar o nosso bem mais precioso para aquela pessoa, né? Confiando que ela vai fazer um bom trabalho. Então eu tenho hoje em dia, né?
eu tenho essa confiança que os meus filhos estão sendo bem atendidos, os meus filhos estão realmente no lugar que eles precisam estar. Que bom, né? Que bom que você assim, encontrou esse lugar que de fato você sente que se acolheu bem, você naturalmente vai acolher seu filho, né? E aí vamos falar um pouquinho dessa autoestima da mãe, né? Porque aí atrás da mãe tem uma mulher, uma profissional. Então assim, diante de todos esses desafios, como é que você se organiza para também ter o seu momento, né, de mãe, de mulher, né? Porque assim, a gente vê que mesmo com as demandas da vida dos meninos, as terapias, escola, você sempre faz questão de participar de tudo da escola, todos os projetos, todos os momentos que tem na escola. Miguel e Lincoln sempre estão participando, você sempre está muito presente. Então assim, qual é a sua organização hoje? O que é que você faz para que isso tudo dê certo e flua? Porque tem dia que a gente amanhece realmente dá vontade de jogar tudo, né? Então, me diga, psicóloga, como é que a gente, mãe, pode fazer para organizar isso tudo? Tem umas dicas. Ju, isso daí é muita prática, viu? É muito, porque não é fácil não, né? Organizar, ter uma rotina, eu tinha muita dificuldade com rotina, né? E a criança precisa de rotina, né? E a gente precisa acompanhar essa rotina da criança. Então, com a ajuda das profissionais que eu fui criando rotina, né? Com eles, mas a gente vai entrando nessa rotina. Então, eles têm um horário que eles precisam estudar, tem um horário que eles precisam fazer as terapias em casa, né? Se exercitar, fazer as coisas que elas pedem. Né? Então, eu tento seguir essa rotina. Eu tento me enquadrar no que eles... eu vivo assim, mais para o que eles precisam, né? Para mim, eu vou fazendo... O tempo que eu tenho para mim é quando eles estão na escola, né? Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Eu vou ouvir música, eu vou assistir um dorama, né? E também é muito importante você cuidar do seu emocional. De você, exatamente. Porque você precisa estar bem para cuidar deles, né? Isso. Porque assim, não adianta você fazer isso tudo e estar estressada no grito e tal, que às vezes a gente tem muitos momentos aqui na escola que o que é que acontece? Gente, como é que a criança lê aí na escola e não lê aqui em casa? Falei, como é a abordagem? Porque a abordagem da professora é com calma, com paciência, e aí se erra, vamos novamente, você consegue. Mas em casa, será que a abordagem é dessa forma? E aí a criança já pode ir com medo, assustada. Né? Então assim, o seu equilíbrio emocional, ele também é fundamental no desenvolvimento dos meninos, né? Então assim, Débora, para a gente, a sua vinda aqui hoje contribuiu muito. Nós aqui, com o Jorge de Lima, já acompanhamos a sua história, né? Já acompanhamos a evolução dos meninos e a gente tem uma admiração muito grande por vocês como família, pelo desenvolvimento que vocês proporcionam na vida dos filhos de vocês, né? Eu acredito que Miguel estudou em outra escola. Miguel estudou. Lincoln não. Lincoln também. Lincoln chegou a estudar em outra escola. Mais socialização, né? Isso. As suas experiências com a escola, a sua experiência aqui, o que é que você pode falar para a gente, né? Porque assim, a gente também está aberta a essa questão de, como a gente sempre conversa, a gente não acerta sempre, mas a gente busca, se a gente errar hoje, amanhã fazer diferente, né? Então assim, eu acredito que a gente hoje já chegou num nível de conhecimento que a gente sabe quando está tudo bem, quando precisa melhorar. Ju, olha, por aqui, eu acho que por aqui vai melhor, né? Então assim, fala um pouquinho para a gente hoje dessa questão escolar, das suas experiências com a escola e como que você acha que os meninos estão se desenvolvendo hoje. O Miguel entrou na escola muito cedo. Eu botei ele já nessa questão, já para ver se ele se desenvolvia, né? De estar com os coleguinhas, de socializar. Então, com 2 anos e meio, o Miguel já estava na escola. Mas aí, com o passar do tempo, essa daqui é a 3ª escola que eles estudam. Desde quando... Do Miguel é a 3ª, do Lincoln é a 2ª, né? Porque quando a gente se mudou para cá, pro Benedito Bentes, eles estudaram numa escola aqui, mas eu não via, assim, o progresso deles, né? Da questão da fala, da questão do aprendizado, era muito superficial, né? O que eu vi ver mesmo meus filhos evoluírem, né? Eu vi realmente que eles estavam no caminho correto, foi quando eu coloquei aqui no Jorge de Lima, que foi uma indicação, né? De outras pessoas que já tiveram filhos,
filhos, ou tem filhos aqui na escola também, me indicaram aqui, o Jorge de Lima, então eu vim e deixei os meus filhos, né? E eu tenho total, plena consciência de que eles estão num bom lugar, eles estão no lugar certo, né? Com os professores maravilhosos que os meus filhos, né, que hoje a gente acaba tendo uma relação que vai além do profissional. Além do profissional, né? Já são minhas amigas, né? Então, pessoas que eu posso confiar, são pessoas... O que eu mais me sinto segura é que vocês me ouvem, vocês estão abertos a me ouvir, vocês estão dispostos a mudar se for necessário, vocês estão dispostos a dar o melhor, né? Como eu sempre vejo, acompanho sempre as redes sociais, vocês sempre estão em busca de conhecimento, se tem palestras, se tem cursos, vocês sempre estão presentes, então tudo isso também traz segurança para o pai e para a mãe, porque vocês sabem que o seu filho, ele tá com pessoas qualificadas, né? Porque, infelizmente, nem toda escola tem profissionais, né, profissionais realmente capacitados, né? Ou que se esforçam para se capacitar, né? Porque, como você falou, o Miguel foi o primeiro aluno, né, com transtorno do desenvolvimento cognitivo, né? O antigo deficiência intelectual, né? O T. Só mudou a forma do termo, mas que é um atraso no desenvolvimento cognitivo. Então, ele tem mais dificuldades. Não quer dizer que ele não vá aprender, que ele não vai se desenvolver. Só que ele tem uma dificuldade a mais. Então, tudo tem que ser pensado e trabalhado de uma forma única, porque cada criança tem uma maneira de aprender, né? E ele, por ter um transtorno, ele tem uma dificuldade maior, né? Ele vai aprender um tempo maior, com técnicas, né? Com adaptações diferentes da outra criança, né? Mas como ele só dele estar numa escola que todas as crianças estão ali por igual, né? Porque mesmo meu filho tendo um transtorno, ele é uma criança, né? Ele é uma pessoa, ele é um ser humano, né? Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de estímulos, ele precisa conviver com outras crianças diferentes. Ser acolhido, né? igual, né? Ser acolhido. Porque os coleguinhas, eles não têm essa distinção. Isso, não tem essa distinção. Criança, eu acho magnífico que criança, ela tem a empatia muito em si mesmo, adulto, né? Ela tem um amor genuíno, né? Ela cuida, né? Então, se nós adultos tivéssemos isso também, o mundo seria um pouco melhor. Sim. Né? Se as pessoas pudessem olhar para as crianças que têm um transtorno com amor, né, realmente com intenção de ajudar, porque muitas vezes, né, como você falou no início, né, a gente vê críticas, a gente, né, tem olhares estranhos, tem aquele negócio assim, como se fosse uma doença, né, aquela criança, não chegue perto daquela criança porque ela tem uma doença, né. Ainda existem pessoas que acham que o autismo ou qualquer outro transtorno é uma doença, né, que se pega no ar, né, mas não é isso, né, é algo que a criança nasceu, né. Exatamente. Então é importante, né, a gente ter esse olhar. Se a gente fosse como as crianças, tivesse esse olhar, né, para o outro, o mundo seria o amor, a gente, né? seria diferente, né? Por isso que é importante a gente ensinar as crianças a respeitar e amar as outras crianças que são diferentes delas, né? Elas têm essa percepção, elas conseguem entender que aquela criança não é igual a ela, que faz algo ou age de uma maneira que ela não age, que ela não faz, né? Mas nem por isso ela tem que excluir aquela criança. Hoje a gente observa muito aqui que assim, o trabalho que a gente vem construindo com nossos alunos é que eles sentem que uma responsabilidade de ajudar também, né? Então assim, hoje eles contribuem muito no processo de desenvolvimento dos colegas, eles acolhem. Até os alunos novatos, quando chegam, a gente já procura fazer esse trabalho. Hoje a gente tem uma equipe pedagógica bastante completa, porque a gente tem pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, e que atuam diariamente nessas questões, né? Então, assim, hoje a gente vê que a nossa comunidade escolar, ela já aceita muito bem essa questão das crianças atípicas, né? E vem contribuindo muito para que aquela criança se sinta pertencente a esse lugar. É a minha escola, né? Até às vezes, quando acaba saindo, se mudando para alguma coisa, que eu queria voltar para a minha escola, estuda em outra escola, mas ainda vê aqui como a sua escola, né? Então, assim, a gente gostaria muito mesmo, assim, de agradecer muito a sua presença aqui hoje, a contribuição, a sua experiência, tanto como mãe, como profissional também, né, de trazer sempre assuntos, informações positivas para a gente.
E quando a gente manda alguma devolutiva, você aceita as nossas devolutivas. E eu sempre digo da abertura, Débora, se quiser acrescentar algo Que é um abuso, mais. né, Ju? Não, de forma alguma. Eu sempre dou essa abertura, se quiser acrescentar, mas não, tá tudo tranquilo, né? Verdade. Então, assim, eu acredito que quando se tem uma relação de respeito, a gente tem como um ganho. Todas as informações que Eu acho que é você- humildade também, né? O que falta em outras escolas é ter um pouco de humildade. Isso, Eu ouvir a verdade. família e aceitar. Eu não conhecia, mas verdade. falta humildade nas Que é escolas. a sensibilidade, né, de você entender. E também, você como mãe e psicóloga, você também é muito humilde, que você recebe as nossas observações muito tranquila, né? É uma troca, na verdade, né? Porque eu não sei tudo, Uma né? troca de Não tenho- informação. Ninguém sabe E tudo, o né? interessante, Ju, porque tem a Débora psicóloga e a Débora mãe. Eu tenho a teoria, eu estudei a teoria, mas muitas vezes é muito difícil colocar em prática com meus filhos, né? Às vezes eu fico pensando, é mais fácil com o filho dos outros, Sim, né? Quando eu tava na sim. escola, aí chama a psicóloga aqui, chama a psicóloga ali, né? Como, às vezes, tem uma visão da psicóloga como ela fosse resolver tudo. Ela seria ótimo, seria tão bom chegar lá e resolver. Deu uma varinha mágica, né? Mudar aquele comportamento da criança, não para agradar os outros, como se fosse aquela criança que estivesse trazendo problema, mas não, para aquela criança melhorar o comportamento para ela própria, para o próprio desenvolvimento dela, porque a partir do momento que aquela criança consegue se adaptar melhor, consegue interagir com outras crianças, aquilo é um avanço para a criança. Não é para a professora, não é para os coleguinhas, é um conjunto, pode até ser, né? Mas aquele avanço para a criança. Né? Então é muito importante eu admiro muito, né, vocês pedagogos, vocês psicopedagogos, esse trabalho que vocês fazem na escola realmente é um trabalho Que a gente aprende diariamente. que aprende diariamente, é um trabalho de amor, né? Às vezes a gente sai de casa disposta a ensinar as crianças, mas quando a gente chega aqui, a gente aprende com eles, com as famílias. Eu né? aprendo diariamente com eles em casa. Então, gente, esse foi mais um momento de muita troca, né, com a Débora. E eu acredito que foi muito positivo, pois trouxe contribuição científicas, vivências de mãe, né? E é isso. Com isso a gente encerra nossos momentos de podcast, né, sobre essa semana de conscientização ao autismo, que a gente pode trazer experiências reais, né, que a gente vive aqui na realidade da nossa escola e que de alguma forma pode contribuir com alguma família que esteja fechando um laudo, que esteja com dificuldade de conseguir as suas terapias. Caso vocês queiram o contato de alguma mãe dessas que esteve aqui dialogando com a gente, para entender melhor onde conseguir essas terapias, vocês entram em contato com a coordenação da escola e a gente disponibiliza esse contato, certo? Então, assim, foi muito proveitoso essa oportunidade, né, que a gente sentou, a nossa equipe pedagógica, de que forma a gente poderia comemorar essa semana do autismo. Eu acredito que não haveria forma melhor do que viver na nossa realidade, mostrando a nossa realidade. Depoimentos reais. né? E também deixando claro que nós não estamos preparados 100% para tudo, mas nós estamos dispostos a buscar cada dia. Esse é o que é mais É mais importante. importante. Então, assim, a gente encerra o nosso momento agradecendo a vocês que acompanharam todos esses episódios e vamos pensar na próxima temática.